Buenas, meus carnavalescos, buenas para todo mundo, bom domingão para quem tá aqui comigo nesse vídeo. Vocês sabem que terça-feira tem a Liga dos Campeões, né? Tem Real Madrid e Atlético de Madrid, e é justamente neste vídeo que eu vou falar sobre o que vem aí, neste confronto baseado no que aconteceu no final de semana por La Liga. Como chegam as duas equipes, o Real perdeu, por exemplo, para o Betis fora de casa, caiu na tabela de classificação, e o Atlético de Madrid venceu o Atlético de Bilbao, subiu na tabela de classificação em La Liga, passou o Real Madrid e agora as duas equipes vão se enfrentar terça-feira. Você que está comigo nesse vídeo, enquanto assiste o vídeo, deixa o like e segue a gente aqui na página também para dar uma moral, fazer esse vídeo crescer, esse canal crescer, para quem gosta de futebol europeu, de Champions, mas principalmente de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, que é o que mais esse canal fala. Bom, vamos começar passando a limpo esse Betis e Real Madrid. Que tropeço do Real. Não estava na conta essa derrota aí não, hein? Não jogou bem o Real Madrid. Mais uma vez sofreu no meio-campo, é onde foi construída a vitória do Betis, né? O Isco, ex-jogador do Real Madrid, eleito o melhor jogador da partida, fez o gol da virada por 2-1, gol de pênalti, comemorou muito depois desse gol e até pediu desculpas, disse que não queria ter ofendido a torcida do Real Madrid, mas ele fez certo, cara, porque velho, imagina você jogar no maior clube do mundo, você ter a chance de jogar no Real Madrid, a grande vitrine do futebol mundial, e você perde essa chance, né? Por algum motivo, não conseguiu render o que se esperava dele, ele foi caindo e hoje está num clube muito menor, né? De menor expressão na Espanha. Então, assim, não deve ser fácil conseguir digerir isso, trabalhar isso. E o cara, quando joga o seu ex-time, cresce na partida, eleito o melhor jogador em campo, acho que ele tem toda a razão em esbravejar, comemorar mesmo esse desabafo que ele teve. Isco jogou muita bola e foi merecidamente eleito o melhor jogador da partida. O Real não tinha o Bellingham cumprindo suspensão, não tinha o Ceballos por lesão e não tinha também o Valverde, que acabou sendo poupado para a partida contra o Atlético de Madrid na terça-feira. O Ancelotti ainda coloca o Alaba ao lado do Rudiger como os dois zagueiros, o Alaba voltando de lesão, isso o Asensio foi para o banco. Acho que ele errou aí. O Asensio, para mim, talvez o zagueiro mais regular do Real Madrid nessa temporada. Mas entendo que era importante o Alaba voltar para ganhar minutos. Ele precisa ter um zagueiro em condições no banco de reservas. Está cansado de improvisar na zaga, o Tchouaméni que o diga. Então, assim, talvez essa tenha sido a estratégia de Ancelotti, para deixar o Asensio no banco, porque imagino que o Asensio, com a pouca idade que tem, e com o grande momento que está vivendo, tendo o nome cantado pela torcida do Real Madrid em jogos de Champions e tudo mais, e poderia jogar todas as partidas da temporada. O Rudiger que não foi bem, o Rudiger inclusive cometeu o pênalti que foi o que acabou acontecendo a virada do Betis. Mas para mim o grande problema, mais uma vez, está ali no meio-campo do Real Madrid. Desde a saída do Toni Kroos, ninguém conseguiu ser o dono do meio-campo do Real. Tchouaméni não consegue, Camavinga não consegue, o Valverde não consegue. O Valverde é um excelente jogador, joga demais, inclusive como lateral, melhor do que o Lucas Vázquez. Mas ser esse dono, esse cabeça do time, do meio-campo, como o Toni Kroos era para o Real Madrid, como o Rodri é para o Manchester City, esse cara ali, nem o Bellingham conseguiu ser ainda. Então foi ali que o Isco acabou dominando as ações e levou o Betis até essa vitória. Quando o Real faz 1-0 logo aos 10 minutos com o Brahim Dias, a impressão que dava é que o jogo estava morto, acabou. O Real vai agora fazer 2-3-0, tocar de lado, administrar a vitória e acabou o jogo. Mas, cara, o Real parou de jogar depois do gol. Impressionante. Não sei o que aconteceu, acabou a bateria, acabou a ficha. O Real sumiu dentro de campo, não jogou mais nada. O Courtois trabalhou demais no primeiro tempo, fez boas defesas o Courtois. O trio de ataque nada inspirado, Vini, Rodrigo e Mbappé. O Real deu 2 chutes ao gol. E os três ali não se encontraram. Faltou velocidade, faltou criatividade, faltou inspiração, faltou eles se acharem dentro de campo. Talvez muito por conta de que não tem ninguém no meio-campo, né? O Modric é um jogadoraço, joga demais o Modric, 39 anos, craque de bola, mas a idade pesa, né? Assim, dá para ver que o Modric já não consegue mais correr tanto, dá combate em algumas jogadas,
Ele perde em velocidade, perde, que é um homem a menos para marcar, para encurtar os espaços. O Modric é aquele cara que quem joga é a bola, né? Quem corre é a bola. Ele não corre, quem corre é a bola. Joga muito, mas assim, não consegue mais aguentar com fôlego, a resistência, o jogo físico como é. Não acho que a culpa foi dele, mas assim, foi justamente naquele meio campo. Ele, Tchouaméni e Ibrahim no meio campo não funcionou dessa vez contra o Betis. Faltou essa conexão da defesa com o ataque, que é a responsabilidade dos jogadores de meio campo. Isso não aconteceu. O Vini não fez uma boa partida, mas o Vini ficou registrado o jogo de 300 jogos do Vini com a camisa do Real Madrid. O terceiro jogador mais jovem a conquistar esse feito. Os outros dois, Raul e Casillas, que são jogadores das categorias de base do Real Madrid. Então isso representa muito para o Vini, 24 anos, 300 jogos já com a camisa do Real, ficou essa marca. Ele está bem próximo também de passar o Ronaldo como o jogador brasileiro com mais gols com a camisa do Real Madrid. O Ronaldo tem 104 e o Vini tem 102, se eu não me engano 102. Então o Vini muito provavelmente vai se tornar o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid. Mas não foi um bom jogo, liga o sinal de alerta, o Ancelotti mesmo falou depois na entrevista coletiva de que se o time voltar a jogar assim na terça-feira pode se complicar, e de fato pode muito se complicar, porque o que a gente viu do Atlético contra o Atlético Bilbao, assim, é aquele time que a gente já sabe como vai jogar, estilo Simeone. Os dois, né? Tanto o Atlético de Madrid quanto o Atlético de Bilbao. Fechadinho lá atrás, jogando no contra-ataque. E ontem o Atlético de Madrid jogou muito corretamente contra o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao meteu bola na trave, foram 3 bolas na trave no segundo tempo, seguidas. No primeiro tempo o Oblak fez uma partidaça, como tá jogando bola o Oblak, que goleiraço. Mais uma vez, vivendo uma grande temporada o Oblak. Foram 2 defesas importantíssimas no segundo tempo, que o Atlético de Bilbao poderia ter saído na frente. O Atlético de Madrid não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo. E o Simeone ainda poupou jogadores importantes, os jogadores que começaram no banco de reservas. O Julián Álvares, o Llorente, o Correa e o Jiménez. Talvez o Jiménez o melhor zagueiro do Atlético de Madrid nessa temporada, o cara mais consistente, mais regular lá atrás, mas ele abriu mão de começar com o Julián Álvares, por exemplo. E aí no segundo tempo ele acaba colocando o Julián Álvares e o Julián Álvares faz o gol da vitória, 21 gols na temporada. Ele se achou com a camisa do Atlético de Madrid. Desde a chegada dele em agosto do ano passado, primeira temporada dele pelo Atlético de Madrid, como joga bola, que contratação certeira foi do Simeone, do Atlético de Madrid, ao trazer o Julián Álvares. Como eu falei, 21 gols na temporada, mas um cara fundamental, joga muita bola, encaixou nesse sistema do Simeone, diante de um elenco de muito porte físico, né? É bem o estilo Simeone mesmo, um time com contato físico, que encurta os espaços, que dá combate o tempo todo, que ganha na resistência. Vai brigar, vai bater até o final, não desiste até a última bola. É o estilo Simeone. E foi ontem o que aconteceu. O Atlético de Madrid em casa sofreu contra o Atlético de Bilbao, sofreu mesmo, viu pressão para cima, mas quando pôde resolver a partida, resolveu com o Julián Álvares. O Simeone ter poupado jogadores para essa partida, que era muito importante porque valia a liderança do Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid, e não poderia abrir mão também do que vai vir aí na terça-feira contra o Real Madrid, que é Liga dos Campeões, um adversário que o Atlético de Madrid está muito engasgado. Ter poupado esses jogadores, começando eles no banco de reservas, dando um pouco mais de descanso, mostra a força do elenco do Atlético de Madrid. Não é tão numeroso quanto o elenco do Real Madrid. Talvez o Real tenha mais peças, mas o elenco do Atlético de Madrid ele é muito nivelado entre ele. Ele é muito parecido. Então, se você tira um jogador, você coloca o cara do banco, vai manter muito parecido o mesmo nível que tem o time do Atlético de Madrid. O Sorloth, na minha opinião, eu tenho um pouco o pé atrás com o Sorloth. Acho que às vezes ele aparece, às vezes ele some. Acho que ele é melhor quando ele sai do banco de reservas, é aquele cara meio
Como é que é quando a gente... O talismã, sabe o cara que é talismã? Ele tá no banco, você bota ele em campo, ele muda o jogo, faz um gol, dá um passe, faz alguma coisa. Quando ele começa o jogo, ele não vai tão bem assim. E ontem, mais uma vez, ele começou o jogo, não foi tão bem assim, poderia ter aproveitado melhor a oportunidade, mas acho que para esse clássico de terça-feira, o Real talvez ainda seja o favorito por estar jogando em casa, por ser uma noite de Champions. O peso é outro, a chave é outra, os caras entram pilhados em outra velocidade. Talvez o Real ainda esteja na frente no favoritismo. Mas, cara, esse Atlético de Madrid vai jogar terça-feira para voltar vivo para o jogo da volta na quarta-feira da outra semana. Não quer resolver a vida, não quer resolver nada nessa terça-feira, Diego Simeone. Quer apenas voltar vivo, porque o Atlético sabe que em casa é muito forte. O Atlético não perde em casa desde outubro do ano passado, cara. Então, assim, pode vir o time que for. A dificuldade é a mesma, seja Real Madrid, seja qualquer outro. Então, acho que o Simeone a gente vai ver um Real Madrid buscando o jogo contra um Atlético de Madrid fechadinho, buscando apenas o contra-ataque. Esse é o retrato da terça-feira. Dependendo do que acontecer, do resultado que for em campo, a partida de volta pode estar totalmente em aberto, o jogo totalmente aberto, tendo que fazer o Real Madrid se expor ou o próprio Atlético de Madrid se expor. O Real chega mais motivado para terça-feira. O Real chega como favorito para terça-feira e o Atlético talvez mais motivado para terça-feira. Essa vitória que fez o Atlético inclusive passar o Real Madrid na tabela de classificações do Campeonato Espanhol muda o cenário, muda a energia, muda o início da semana, muda muita coisa. Terça-feira o bicho vai pegar no Santiago Bernabéu, vai ser um jogaço de bola. O Real precisa fechar os espaços. Ancelotti vai ter pouco tempo para trabalhar. Deve ter a volta do Bellingham para terça-feira e vai ter a volta do Valverde também, muito provavelmente como lateral e não como jogador de meio campo. Mas é um jogo que coloca uma pressão extra, uma pressão a mais e que vai fazer muito barulho na imprensa aqui de Madrid nos próximos dias. Valeu, galera, para todo mundo que ficou até agora no vídeo aqui, obrigado por ter acompanhado e não esquece de deixar o like, de seguir o canal, dar aquela moral pro amigo para a gente seguir cada vez mais fortes juntos. Valeu, bom domingão, bom carnaval para todo mundo e é nóis.